Essa é a aula 02, parte 2. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre a introdução ao V-Ray do SketchUp. A interrogação aqui, ela vai abrir um help lá no site da ASGVis e com ele eu poderia ter acesso ou tirar algumas dúvidas em relação ao V-Ray, certo? A gente vai usar isso muito pouco. Essa outra opção aqui é o Frame, tá? É o Frame Buffer, é bem interessante também. Na verdade, se eu clicar aqui, ele vai abrir essa tela aqui. Tá? Então, vou fechar, clicar aqui, ele vai abrir essa tela. Nisso, a gente vai trabalhar mais futuramente nas próximas aulas, mas a gente consegue marcar uma região para renderizar somente essa região. A gente pode marcar um ponto que a gente queira ver no momento. Então, agora eu vou renderizar só aqui. Eu vou renderizar agora só aqui, para vocês darem uma olhadinha. Vou renderizar só aqui, vou marcar essa opção e eu posso escolher um lugar para ele. Deixa eu mostrar para vocês. Nossa, está muito rápido esse render. Bom, depois eu explico melhor, mas eu consigo posicionar um ponto para ver o render funcionando exatamente naquele ponto. Essa outra opção é uma esfera, então é uma ferramenta bônus. Eu vou fazer isso daqui, marcar o raio dela e ela vai me criar uma esfera. Ela tem um lado azul e um lado branco, como todos os materiais do SketchUp. Então isso vai ficar definido pela posição, se eu começo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então aqui, certo? Ou assim, beleza? Tá aqui. Então essas são as esferas. Esse plano infinito aqui, tá? Ele serve para quê? Independente do tamanho que ele for, ele vai criar um plano infinito em toda a minha imagem. Então, vocês lembram como era a imagem antes? Era assim, beleza? Então agora eu vou marcar só essa região aqui para renderizar. Vocês vão ver que lá no fundo ele vai ter um plano lá no infinito e eu já vou ver uma sombra na minha imagem, certo? Vamos fazer um teste aqui. Aqui, beleza? Então, ó, eu estou marcando essa região aqui, estou vendo um plano, estou vendo uma sombra, coisa que eu não tinha anteriormente. Tá? Então, isso que o plano infinito faz. Isso aqui não é muito bom, eu já explico por quê. Quando a gente tem uma piscina, por exemplo, um elemento que é enterrado, esse plano infinito acaba criando uma capa por cima, não sei se é essa a palavra mais correta, mas ele vai criar um plano por cima desse meu volume que está abaixo da cota zero e, consequentemente, eu vou esconder a minha piscina. Então, não é muito interessante se utilizar. Tá? Essa outra opção é um proxy. Tá? Ele vai simplificar o meu volume e é muito bom para vegetação ou algum elemento muito pesado, como um carro ou até um calunga, algum elemento que eu vá utilizar no meu modelo. Então, eu clicando aqui, eu vou mostrar isso mais futuramente, certo? Mas só um exemplo. Eu vou escolher um lugar para colocar o meu cubo. Ele vai salvar com essa extensão aqui, .vrmesh, salvar. Eu vou dizer, tá, ou não, quantos triângulos eu quero que o meu preview apresente, então eu vou querer só 3. Certo? Vou dar um OK aqui. Ele vai reduzir aquele meu volume a o menor número possível de triângulos. Certo? Então, tá aqui. No momento que eu renderizar, vou apertar o Fzinho aqui, desmarcar essa opção e vou renderizar. Ele vai representar exatamente como era, só que agora muito mais rápido e muito mais leve. Então, por que isso é bom para algum volume como árvore? Porque o volume de árvore tem ele é muito grande, muito complexo e, consequentemente, ele acaba pesando muito no modelo. Então, nesse volume aqui, que era um cubo simples, ele não vai interferir. Mas, se fosse uma árvore ou um carro, aí provavelmente ele interferir bastante no tempo de modelagem, porque ele começa a pesar o nosso arquivo. Certo? Essa opção aqui, então, é para exportar um proxy, tá? E essa aqui é para importar. Então, eu posso trazer esse cubo que eu fiz para cá, certo? Ele está aqui. Então, agora eu vou dar um render de novo e ele está aqui, tá? Ele perdeu a textura, isso é normal acontecer, infelizmente, mas eu posso, abrindo aqui, eu vou ter, ó, as cores que ele tá?
e aqui os materiais do proxy, tudo isso aqui a gente vai estudar mais à frente, certo? Então, posso apagar esse aqui e posso apagar esse aqui. Esse foco de câmera aqui não é o nosso foco no momento. Ele é mais para uma modelagem muito mais avançada. Mas eu posso dar um foco para alguma coisa que está mais próximo, mais a fundo na minha cena e dar um efeito legal, muito mais artístico do que uma imagem de render interna ou externa. Então, mais para um render de objeto ou para alguém que trabalha com design de produto, alguma coisa assim. O pause, tá? Que é colocar no freezer, vamos dizer assim, ó, o meu render serve para o seguinte. Vamos dizer que eu estou trabalhando com RT. Eu estou com aquela opção que eu vou conseguir mexer, tá? No meu volume. E aí, opa, aquilo ali achei que fosse, era o meu plano infinito. Agora sim, agora eu tenho um volume aqui. Tá aqui o meu volume, certo? Tá aqui. Isso serve para o seguinte, vocês podem ver que quando eu estou editando, aqui segue renderizando. Às vezes eu quero que isso pare, tá? Eu quero que ele fique um lugar fixo, parado. Como que eu faria isso? Pausando isso. Agora sim, eu consigo mexer aqui e ele vai seguir parado no mesmo lugar. O bom disso, eu consigo pintar. Eu vou pintar com aquela cor amarela que a gente criou. Apertei o B então, abriu essa janela aqui. Agora eu vou pintar. Vocês vão ver que lá ele vai renderizar. Mas ele manteve o espaço ou a posição original que eu cliquei inicialmente. Então eu consigo alterar o meu volume ou pintar com algumas outras cores ou texturas e ele não vai sair da posição do render que eu gostaria de ficar visualizando. Tá? Então é interessante. No que eu desmarcar aqui, aí sim ele volta ao normal. Certo? Então, a aula de hoje era isso, pessoal. A gente viu aonde a gente vai deixar ou poder acessar as opções do V-Ray, tá? E como criar os materiais, tá? Um resuminho e o que cada uma dessas abinhas principais servem, para que servem. Essas outras aqui, em resumo, servem para fazer aplicação de luzes no modelo. Beleza?